Bom dia, pessoal. A gente vai começar a terceira mesa, a segunda mesa do dia, a terceira mesa do seminário, chamada As Drogas como um Problema do Sul Global, Silêncios e Efeitos da Guerra às Drogas. Temos na mesa Juliana Borges, que é pesquisadora em antropologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e ela foi secretária adjunta de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo em 2013. Temos Raul Santiago, mídia ativista do Coletivo Papo Reto, cofundador do Coletivo Movimentos, que fez a abertura do seminário ontem. Tiago Rodrigues, que é doutor em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. E Dawn Paley, que é jornalista de Vancouver e que é autora do livro Drug War Capitalism, e que mora no México, se não me engano. Não é isso? Enfim, temos 4 ótimos convidados para debater esse tema. Vou pedir aos convidados que se atenham aos 15 minutos de fala, porque nós estamos bem atrasados. Eu vou avisar quando faltarem 5 minutos, para vocês poderem fazer a finalização das falas. E é isso. Juliana, você está convidadíssima para começar. Oi? Tá. Bom dia a todos, todas e todes. Primeiro eu começo agradecendo a organização do seminário, né, em nome da Ana Paula, da Manuela. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz quando li a sinopse da intenção do seminário, que era de aproximação dos debates da academia com os movimentos sociais, com os ativistas, né? Eu acho que é muito importante esse esforço cada vez maior de que a gente não veja mais as periferias apenas como objetos de estudo, né? Apenas como espaços em que a gente vai fazer observação participante, né? Mas como espaços de formulação de saber, né? As periferias são espaços de formulação de saber ancestral, né? A gente está nessa era de redes sociais e sempre quando a gente vai falar da rapidez do uso do WhatsApp, eu sempre brinco que mulheres negras estão utilizando essa tecnologia da comunicação e de repasse de informações há muito tempo, né? E a gente pouco sabe sobre essas tecnologias, esses saberes das periferias. Então, fiquei muito empolgada quando vi que havia esse esforço na formulação desse seminário, né? Cumprimentar os parceiros de mesa, né? O Tiago Rodrigues, a Ana Clara, a Paley e o nosso parceiro aqui de quebrada, que é o Raul Santiago. Tá sempre quando ele vai para São Paulo, a gente sempre se encontra, né? Nos nossos mesmos picos. O Raul está sempre lá na minha quebrada. E estou muito feliz de estar aqui na mesa com ele. E eu sempre começo as minhas participações dizendo quem eu sou, né? Me chamo Juliana Borges, sou filha de Cláudia Borges, né? Uma trançadeira, sou neta de Romilda, sobrinha neta de Valdice, que são lavadeiras, e sou bisneta de Damiana, que foi uma empregada doméstica indígena. E começo fazendo essa alusão porque, para nós, mulheres negras, é muito importante dar existência, dar sentido e nomeação às nossas ancestrais, né? Porque se minha bisavó não pôde ser alfabetizada, ela garantiu com que minha avó fizesse até a 4ª série, minha avó garantiu com que minha mãe fizesse até o ensino superior incompleto, e minha mãe garantiu com que eu pudesse entrar na universidade. Então, a entrada na universidade, para mim, significa o resultado de um projeto coletivo de várias mulheres que depositaram todos os seus esforços, incluindo aí minhas tias também, fizeram todo o possível para que eu entrasse no espaço da universidade, não para me adequar aos moldes da universidade, mas para fazer essa relação com o nosso saber periférico, com o saber das mulheres negras e, portanto, transformar esse espaço da universidade, que é um espaço ainda branco, masculino, heteronormativo e que a gente precisa transformar, né? Eu sou moradora da periferia de São Paulo, do Jardim São Luís, Capão Redondo, Campo Limpo.
Para quem não sabe, o Jardim São Luís, foi citado aí Racionais MC. Jardim São Luís é citado nas músicas do Racionais MCs, e é o bairro em que tem o cemitério do São Luís, que é o cemitério em que a gente mais tem jovens negros enterrados em decorrência de mortes violentas na cidade de São Paulo. E eu vou dizer da cidade porque não sei se é do país, mas é possível. E hoje é o bairro de São Paulo em que você mais tem possibilidade de ser morto. É o que tem as taxas de homicídio mais altas da cidade, né? Portanto, nesse espaço, é desse espaço que eu falo, principalmente, porque ali eu sinto efetivamente os efeitos da guerra às drogas, que é o objeto de discussão aqui do nosso debate, né? E eu começo sempre falando dessa importância de nomear, dar voz, dar existência às minhas ancestrais, porque esse é um princípio das mulheres negras periféricas, né? Que desde o primeiro momento que eu vi que eu soube dessa mesa, me chamou a atenção, obviamente, falar sobre efeitos de guerra às drogas, e por conta da minha experiência de vida e do tema que eu escolhi trabalhar quando entrei na universidade, mas também quando eu vejo a palavra silêncios presente na construção aqui do debate da mesa, né? Me chamou a atenção isso, relacionado à discussão da guerra às drogas, principalmente quando a gente vai pensar em perspectivas do sul global, né? Na hora, logo me veio à cabeça Spivak falando se os subalternos podem falar, e esses dias eu fiz, inclusive, um texto dialogando com o projeto Cartas do Cárcere, né? Que é coordenado pela professora Tula Pires, e eu faço a pergunta: podem os encarcerados falar também, né? Então, acho que a gente debater silêncios e falar de guerra às drogas é muito importante, porque a questão da educação, ela sempre foi um componente essencial das populações negras e periféricas, né? E não por acaso, porque uma das ferramentas, né, da escravidão, da instituição escravista, foi a negação do conhecimento, né, a imposição da ignorância, né, o desconhecimento de si e de sua história. Então, não sei se todo mundo sabe, mas após o processo de sequestro em África, né, de comercialização para a escravidão, antes da saída, né, para a travessia do Atlântico, esses escravizados, esses sequestrados africanos, eles ficavam por um tempo num porto, né, em determinados países africanos, antes de passarem essa travessia. E esse processo envolvia fazer com que esses escravizados dessem voltas em torno de uma árvore que era considerada sagrada em diversas sociedades africanas. E essa era uma árvore de conhecimento, mas também dar muitas voltas em torno dessas árvores, dessa árvore, significava um processo de desconhecimento de si, um processo de apagamento de existência, de apagamento de memória, né? E, portanto, de silêncio, né? Então, é muito interessante a gente falar sobre esse processo de apagamento do pensamento, da nomeação e da existência, porque a nomeação e a classificação são atividades intrinsecamente humanas. A gente tem a necessidade de classificar coisas, necessidade de nomear coisas. E quando a gente impõe, né, um impedimento disso, um impedimento de nomeação, a gente impõe um apagamento de existência, né? Então, como que a gente consegue pensar política pública se a gente não dá nome? Como que a gente consegue pensar em estratégias, né, de desconstrução de opressões e de subalternidades se nós não damos nomes às coisas? E me parece que é o que eu vou construindo no processo, mas que um dos efeitos, né, da guerra às drogas é esse processo de vulnerabilidade ao ponto de apagar existências. Então, para nós, pouco importa que guerra às drogas... Primeiro que é uma coisa que eu aprendi na Iniciativa Negra, uma nova política sobre drogas, que a gente não guerreia contra drogas, né? Ninguém sai atirando em maconha, ninguém sai atirando em cocaína, né? Você guerreia contra pessoas. Mas a gente fala de guerra às drogas, mesmo na área, mesmo entre os ativistas, quando a gente vai dar nome a mesas, a gente fala de uma guerra contra drogas. E eu acho interessante a gente falar de silêncios e apagamentos, porque está implícito um apagamento quando a gente fala de guerra às drogas. Porque essa guerra é contra uma população que é muito demarcada, né? É uma população periférica, é uma população negra, porque
mesmo, eu posso acabar falando uma coisa um pouco forte, mas quando a gente vai debater o branco pobre na sociedade brasileira, né, a gente está falando de consequências de uma sociedade que trabalhava a figura do agregado, né, e não do escravizado. Né? Então, significa que se tratam de efeitos colaterais, porque a precariedade e a questão da periferização e da pauperização é um projeto que é muito focado em figuras negras, focado nas populações que foram escravizadas no Brasil. Então, por isso que eu vou falar tanto de silêncio, porque eu acho que o silêncio ele pode ser eficaz, se a gente for pensar numa perspectiva da linguagem, do ponto de vista discursivo, porque também pode ser um discurso político, mas quando o silenciamento ele é imposto, ele vai tomar contornos de práticas violentas, né, ao ponto de ser uma tortura. Então, quando eu li o projeto Cartas no Cárcere, você apagar a possibilidade de escrever, a possibilidade de dizer o que sente, a possibilidade de expor em linhas o seu pensamento, sua reflexão, não apenas o seu sofrimento, né, significa uma violência também, uma forma de tortura. Então, para as nossas sociedades, não basta privar o indivíduo de liberdade. É preciso aprisionar pensamentos. É preciso aprisionar uma capacidade que o professor Antônio Cândido dizia que é um direito humano, porque é uma capacidade humana inata, que é a capacidade de efabulação. Né? Todos nós somos criadores de histórias. Todos nós criamos o tempo todo. Né? Alguns melhor e eles vão ganhar prêmios. Né? Mas todos nós temos essa capacidade. Então, quando nós negamos ao indivíduo que ele tem acesso a papel e caneta para ele poder expressar a coisa mais básica que é o direito humano, que é o do pensamento, significa que nós estamos aprisionando também pensamentos. E eu acho que... Por que eu faço essa relação com a guerra às drogas? Porque significa que a gente constrói uma narrativa a partir da instituição do que é um inimigo interno. Né? Então, achei interessante na mesa anterior, quando a gente foi falar que as penalizações, inclusive, são maiores... e a gente considera traficante o que é considerado crime internamente, mas quando isso vai para o plano internacional se vira um comerciante internacional. Achei muito interessante essa colocação, porque você elege um inimigo interno que precisa ser combatido, e ele precisa ser combatido fisicamente, mas não só fisicamente, mas também simbolicamente. Né? Então, eu digo que a relação da guerra às drogas com o genocídio da população negra significa dizer que esse efeito mais escuro, que eu não gosto de dizer claro, mas esse efeito mais escuro e objetivo, que é o de aprisionamento desses corpos, quem esse sistema não consegue aprisionar, ele vai exterminar. Né? Ou quem ele não consegue exterminar pode ser o contrário. Quem ele não consegue exterminar, ele vai aprisionar. Né? Por isso que a Angela Davis vai falar que as prisões são os depósitos dos detritos do capitalismo. Né? O que não serve ao capitalismo, ele precisa ser apartado. Né? As pessoas acreditam que são apartados porque as prisões não estão apartadas da sociedade, né? São nossos produtos, inclusive. Mas a gente acha que esses indivíduos precisam ser privados de liberdade por uma suposta quebra de contrato. Mas não só isso, as suas mentes também precisam ser apagadas, as suas vozes precisam ser silenciadas. Então, para mim, o silêncio articulado nessa mesa, para mim, o silêncio também é um efeito da guerra às drogas. Né? Não sei se eu estou me fazendo entender aqui na minha... Quando eu escrevi, estava tudo muito evidente. Então, quando a gente vai pensar na guerra às drogas como essa narrativa que tem dado, né, na contemporaneidade a sustentação para a violência e violação dos territórios, significa dizer dessa violação de territórios, mas essa violação também da condição de humanidade dessas pessoas que vão conviver diretamente nos territórios em que essa guerra às drogas se presentifica. Né? Então, por isso que nesses espaços você não precisa, né, para a sociedade não é necessário ter políticas públicas. Né? Por isso que quando a gente tem uma gestão na Prefeitura de São Paulo que resolve criar um equipamento que chama CEL e que vai ter música clássica, a sociedade acha um grande absurdo. Mas essas pessoas, música clássica, elas não entendem música clássica, elas só entendem percussão, elas só entendem axé, elas só entendem rebolar. Né? Elas não precisam desse conhecimento. Né? Então, a gente também hierarquiza esses saberes e hierarquiza essas potencialidades. Né?
Então, se a gente for pensar também nessa questão de como se constitui essa narrativa, os territórios negros eles sempre conviveram com esse Estado policial, né? O Malcolm X que vai sempre dizer que as periferias, as comunidades negras, elas convivem em Estado policial há muito tempo. Por isso que eu sempre fico muito incomodada quando falam agora nós vivemos um estado de exceção, né? Porque as comunidades sempre viveram em estado de exceção. O que acontece é que agora está ampliado, né? E por isso incomoda, inclusive, né? Porque, como disse o Dudu antes, quando o sofrimento branco, quando, né, o sofrimento chega à pessoa branca, então ele incomoda a sociedade, algo precisa ser feito. E esse Estado policial, ele então vai formular, né, o Estado brasileiro, a partir dessa militarização, essa construção policialesca do que são os territórios periféricos, ele precisa construir, então, um indivíduo criminoso, né, necessariamente, né? Então, quando eu quis dizer que as guerras drogas, um pouco atrás agora, são uma narrativa da contemporaneidade, eu não disse isso por acaso, né? Eu disse por quê? Porque, historicamente, a gente tem outras narrativas que estão sendo construídas também para garantir a hierarquização e a subalternização desses povos, né? Então, pode não ser as drogas, a gente pode superar a questão das drogas, mas se nós não discutirmos a questão do que compõe a figura do criminoso e do que é definido crime na sociedade brasileira e por que é definido crime na sociedade brasileira, a gente resolve essa questão da guerra às drogas e a gente passa a ter algum outro crime que é criado para criminalizar esses territórios. Então, o que eu estou querendo dizer há pouco tempo atrás, há menos de 100 anos atrás, a gente tinha capoeira considerada crime na sociedade brasileira. Então, significa dizer que a figura do criminoso sempre será a do homem negro, sempre será da mulher negra, né? Então, por isso que a gente precisa sempre debater essas questões, porque quando a gente está falando de uma desconstrução dessa narrativa de guerra às drogas e quando a gente está falando de combate a essa narrativa, não se trata de defender direitos individuais, né? Não se trata de defender a autonomia ou a questão do, né? Se trata disso também, mas acho que o ponto elementar, principal dessa questão, é que quando a gente quer desconstruir essa narrativa de guerra às drogas e a gente quer discutir legalização, se trata de uma defesa de que corpos de um grupo social possam existir. Porque os efeitos da guerra às drogas, eu poderia aqui ficar falando para vocês de vários números. O efeito é o hiperencarceramento, de 62% da população prisional é constituída de pessoas negras, né? Significa que em 15 anos nós tivemos um aumento de 567% de aumento de 567% de aprisionamento de mulheres. Eu poderia ficar falando de muitos dados, mas eu achei que a gente precisa discutir um pouco as ideologias que constituem essa narrativa, as ideologias que constroem essa perspectiva de compreender a figura do homem e da mulher negras periféricos como as figuras que precisam ser controladas, reprimidas, torturadas e exterminadas, né? Porque enquanto a gente não pensar sobre isso, enquanto a gente não tiver isso como pano de fundo, enquanto a gente não tiver isso como ideologia que perpassa todas as construções das políticas e do ativismo que a gente quer construir, pouco a gente vai resolver em relação a quem a gente diz que está defendendo, que são as pessoas das periferias, né? Porque o Estado ele vai se reconfigurar para garantir essas desigualdades, né? A manutenção dessas desigualdades que são baseadas, sim, em hierarquias raciais, né? E é muito interessante quando a gente vai falar, quando vão chamar a gente de identitários por falar isso, né? Eu fico mordida quando fazem isso, porque a gente mexe pouco na pirâmide racial no país. Então, todas as vezes que a gente vê processos de crescimento econômico no país, né, não à toa a gente tem também processos de ascensão de escaladas autoritárias que vão se organizar de diversas maneiras. Então, não à toa, num período em que a gente tem uma expansão, né, a gente tem acesso ao consumo, né, a gente tem garantia de empregos, não estou nem querendo discutir o mérito desses empregos, porque também são empregos, né, numa hierarquia que é racial. A gente mexe um pouco nessa pirâmide socioeconômica, mas a gente não mexe na pirâmide socio-racial. Então, mulheres negras e indígenas continuam na base dessa pirâmide, continuam sendo empregadas,
agora regulamentadas, e por isso essa elite se morde tanto, né? Porque ela não é mais só uma agregada, uma pessoa que é considerada quase da família, agora é uma pessoa que tem status de cidadania, tem direitos trabalhistas, e isso precisa ser combatido, né? É preciso combater. Se a gente defende uma sociedade do silêncio e da ignorância dessa população, e utiliza da guerra às drogas para isso, quando você coloca essa população na universidade, isso vira um perigo. Porque esses indivíduos na universidade vão começar a conhecer das ferramentas, né? A Audre Lorde vai falar disso, da importância da gente conhecer essas ferramentas para a gente desconstruir e subverter essas ferramentas, né? Então, a gente vai desconstruir e subverter esse espaço branco da universidade, a gente vai começar a questionar poder de verdade. E isso é muito perigoso, né? O rap, ele é muito perigoso e subversivo porque ele subverte palavra, né? Ele transforma silêncio em discurso, ele potencializa vozes. E por isso ele precisa ser combatido, por isso que rap é coisa de preto favelado. Agora a indústria cultural está sacando que não muito, né? Está colocando uns brancos lá para fazer um negócio e tudo mais, né? E esvaziando, inclusive, porque tem gente dizendo que rap é coisa de branco e de preto. Não, peraí. Você quer participar, você é bem-vindo, mas isso aqui é uma construção histórica das periferias para dar voz a essas discussões. Então, não à toa, a gente discute... Existem trabalhos há mais de 20 anos nessa área de estudos da violência que vão discutir segurança pública, vão discutir... Eu estou dizendo há mais de 20 anos, quando eles ganham, né, maior importância, mas, obviamente, isso existia muito tempo antes. Mas eu acho uma ironia do destino, quando a gente está começando a estruturar essa área no Brasil, é quando o Racionais MC lançam um álbum que tem todo o diagnóstico, crítica social e, inclusive, apontamento de soluções sobre a questão que hoje a gente está discutindo, que é da guerra às drogas, né? Que é a militarização de territórios, né? Então, por isso que eu acho maravilhoso, né? Ver que agora a branquitude vai ter que ler, vai ter que ouvir o álbum do Racionais, vai ter que discutir métrica no rap, né? E não é a métrica do Camões, é uma outra métrica, né? Eu queria muito ser corretora das provas da Unicamp, para ver como que vai ser esse processo, né? Então, eu queria trazer muito mais essa discussão que acaba sendo um pouco mais filosófica, né, menos antropológica, né, de discussão de dados e discussão de apresentação de formulações a partir de observação para vocês, porque eu acho que essa questão da ideologia racista presente na sociedade brasileira tem que estar na nossa perspectiva o tempo inteiro, né? Porque a Marilena Chauí, ela vai falar que a violência é um mito fundante da sociedade brasileira, né? E o que eu trabalho e o que eu vou discutir, eu vou utilizar esse conceito dela de violência como mito fundante para dizer que o racismo também é um mito fundante, porque não me importa se não existia a palavra racismo no século XVI, pouco importa se o fenômeno está ali presente, né? Se a hierarquia está ali presente, a hierarquia racial está ali presente. Pouco importa se alguém foi falar de raças só no século XIX. Isso aí é debate de quem quer desviar a discussão que nós estamos fazendo, porque não à toa foram, né, homens e mulheres negras africanas, não à toa são homens e mulheres árabes, não à toa são homens e mulheres indígenas, não à toa são essas personagens, esses atrizes e atores sociais que são trabalhados de maneira hierarquizada e de maneira subalternizada na sociedade, né? Então, eu acho que, de maneira bem objetiva, a pergunta da mesa é quais são os efeitos da guerra às drogas. Para mim, os efeitos da guerra às drogas significa a manutenção das desigualdades baseadas em hierarquia racial no Brasil. Então, significa que as guerras às drogas estão ligadas a esse mecanismo, a essa engrenagem que funciona muito bem do genocídio da população negra e periférica no Brasil, né? Então, eu acho que essa discussão de lutar pelo fim das guerras às drogas, né, como ela vai dizer Amanda Amparo, né, ela significa justamente essa discussão sobre sobrevivência, sobre possibilidade de vivência de um grupo social. E é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente vai questionar essas questões. Por isso que o pensamento feminista negro, né, como vai dizer a Patrícia Hill Collins, a discussão da liberdade ela é tão importante, né? Por isso que a gente precisa combater essa narrativa de guerra às drogas, por isso que a gente precisa combater o sistema de justiça criminal e o hiperencarceramento, porque essa estrutura ela é utilizada para
garantir essa opressão, esse controle e esse extermínio dos nossos corpos, né? Então, a gente só vai ter liberdade se... Eu acredito muito nessa fala da Angela Davis, de que a gente só vai ter liberdade quando não existir mais prisões, né? E nada melhor, inclusive, esses dias uma colega disse que nada melhor do que as pessoas que estão presas para entender o real sentido de liberdade também, né? Porque elas estão privadas da liberdade. Mas a gente só consegue discutir essas questões, e eu acho que a gente só consegue desconstruir essa narrativa de guerra às drogas, que tem, inclusive, respaldo nas comunidades. Então, não adianta a gente também romantizar as comunidades e achar que vai chegar lá e dizer que nós vamos legalizar, que é isso aí, que, né, vamos todo mundo viver bem. Porque, se eu falar isso para minha mãe leu o meu livro e falou, a gente precisa conversar. Ela falou, não é muito assim, não, né, as coisas. Porque existe essa dificuldade, porque nós também vamos reproduzindo, né, nossas comunidades vão reproduzindo esse discurso, né? O racismo e a branquitude, eles são tão... não é vitoriosos a palavra que eu queria usar, mas eu não lembro a outra, então vou usar essa. São tão triunfantes, né, na sociedade brasileira, porque hoje eles não precisam sequer pegarem armas para nos matar, né? Policiais negros matam jovens negros, né? Uma enfermeira negra é capaz de reproduzir violência obstétrica em relação à mulher negra em trabalho de parto, né? Então, as engrenagens do racismo, elas são muito sutis, elas são muito emaranhadas, né? Elas são muito sutis, né? E quando a gente fala sutis, não é para dizer que não são violentas, né? Mas é uma violência que muitas vezes a gente demora, nós indivíduos negros demoramos, inclusive, para perceber nas nossas vidas, né? Então, eu trouxe essas várias ideias dispersas para vocês, mas porque para mim interessa muito discutir, na verdade, como o Estado ele se articula, né? Muito menos discutir esses dados, muito menos transformar essas pessoas em dados, mas a gente discutir muito mais quais são as estruturas, quais são os discursos que legitimam essa construção de opressão e de extermínio, né? Porque se a gente não tem esse pano de fundo, se a gente não discutir na ideologia por trás desse discurso, todas as respostas que a gente for dar não vão ser suficientes para a resolução desses problemas estruturais. Então, é isso. Desculpa passar o tempo. Obrigada. Gente, não estava aqui na biografia da Juliana, mas ela é autora do livro que é Encarceramento em Massa, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro. Então, comprem o livro, porque é muito bom. Raul. Boa. Bom dia a todos, todas, todes. Primeiramente, racistas não passarão. Queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar retornando aqui nesse espaço para misturar e disputar narrativas sobre saberes, né? Onde são as construções reais de saberes de fato e como a gente pode junto valorizar os diferentes saberes e construir algo diferente da realidade que a gente vive até hoje, misturando universidade, rua, beco e viela. Queria saudar também as resistências da casa, principalmente Bastardos da PUC, Coletivo Nuvem Negra, que está aí nessa luta diária de resistência, ocupando um espaço como esse, que para nós ainda é desigual. Então, estar aqui é resistir, lutar o tempo inteiro. Então, muita força aí para a galera que está na luta. E eu queria já diretamente pegar também essa ideia do que foi falado na mesa anterior sobre reparação. Porque, meu amigo Zacone, né, a gente participa de muita coisa, está em muito desenrolo, mas eu também acho que a ênfase da fala da legalização primeiro e da reparação depois, a força dessa fala, em um momento, ela engasga, porque ela não vai chegar na totalidade do processo que vai construir algo que transforme. Porque o principal desse processo, ainda mais pensando no campo da guerra às drogas, é como você valoriza a perspectiva de onde vem o discurso, de onde você fala, qual a sua leitura sobre o que você está falando. Por que a sua opinião é essa? Baseada em quê? Quais as suas vivências, experiências e realidades? Pô, valeu, me salvou. Eu tenho maior dificuldade com isso aqui. Pô, agora eu estou à vontade, galera. Senão eu fico travado. O rap sabe como é, né? Mas é isso, porque,
Por exemplo, eu faço parte do coletivo Movimentos, que esteve aqui ontem, que trabalha também em parceria com o Centro de Estudo de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, no SESEC. Então, a gente está circulando vários espaços de saberes, misturando, conectando rua e o ensino comum, né? E dentro desses processos, a gente tem... O Movimentos, ele surge dentro dessa ideia de pegar essas várias leituras, em especial o campo da guerra às drogas, ou das atuais políticas de drogas, para discutir simplesmente vida, direito e a nossa realidade dentro dessas estruturas. Porque, como o Ju bem trouxe, e a nossa leitura também, para nós é simples. A gente olha para essa frase comum, guerra às drogas, e aqui na parte da guerra você tem facilmente um recorte desigual, racial. Guerra está para a nossa realidade, está para o nosso endereço, está para os nossos corpos, enquanto as drogas estão em todos os espaços, como repetidamente falado, até aqui dentro da universidade. Então, a gente tem discutido, pegado esse gancho, que é a principal ferramenta da atualidade na nossa leitura, de manutenção de racismo, de manutenção de privilégios, para discutir os nossos direitos, a nossa vida e como a gente sobrevive nessa política de extermínio, que só muda o nome. Já veio a época da escravidão, depois vem as ditaduras, agora vem a política de drogas, sempre tentando controlar de forma violenta os corpos negros, os corpos periféricos e favelados. Então, o Movimentos, ele surge nessa perspectiva de discutir ou de ocupar um espaço já existente de discussão para jogar as nossas pautas que não estão inseridas porque as pessoas que estão discutindo não têm as nossas vivências. Simples desse jeito. Então, a gente é super a favor, obviamente, da legalização de todas as drogas, do uso terapêutico, o medicinal vem na cabeça, mas eu lembrei da tua fala anterior, do uso terapêutico de todos esses processos importantíssimos que as pessoas usam para controlar doenças gravíssimas ou pelo simples fato mesmo de curtir uma onda, de desestressar. Mas para a nossa realidade, a reparação, a garantia de direitos, a discussão da questão racial e da desigualdade gritante, crescente nesse país, é ponto central dentro de tudo que a gente tem feito. E aí a gente só ocupa esse espaço para tentar inserir ali também, como resistência, como persistência, a nossa luta, que todo dia segue na contagem negativa, onde morrem, assassinam diversas pessoas diariamente na realidade em que a gente vive, e fica por isso mesmo. Então, o Movimentos, ele surgiu nessa construção de ocupar esse espaço onde as pessoas estavam discutindo uso terapêutico e simplesmente o uso legal, de não ser criminalizado por querer usar alguma substância, e estamos dizendo, interessante, estamos nessa também. Só que na nossa realidade, independente de quem usa e de quem não usa, as pessoas são assassinadas por morarem onde a gente mora, por terem a cor da pele de quem vive onde a gente vive. E é sobre isso que a gente está falando. É sobre essas questões, o assassinato, o genocídio massivo e o encarceramento em massa da população negra e periférica desse país, gravíssimos. Repito novamente. E essa é a pegada. Por isso que é importante falar de reparação, porque reparação para nós está dentro de todo esse contexto. É garantir vida, é não esquecer quem se foi, o que é difícil. Eu estava conversando com um amigo anteriormente, a gente não tem noção, a gente não sabe o nome de todos os amigos e amigas nossos que foram assassinados ou que estão presos, independente de terem se envolvido ou não com o varejo das drogas na realidade em que a gente vive, em especial no Complexo do Alemão. Quem aqui conhece o Complexo do Alemão? Quem já ouviu falar? Ouviu falar bem ou ruim? Sempre, né? Você joga no Google, você vê corpo, sacou? Parece que ali é só aquilo que existe, mas a gente também está lutando para discutir essas questões. O tanto de coisas que a gente faz, mas que a sua ideia de guerra às drogas traz para o nosso território a diminuição da potência da realidade das pessoas que vivem ali. Porque é simples. A operação de guerra às drogas, ela tem endereço e ela tem lugar. Ela tem endereço e ela tem pessoas específicas. E ela é tão cruel, é tão grave, e parte do processo de discussões que a gente quer fazer sobre isso, são as significâncias que elas têm de inferiorizar a nossa realidade. As pessoas que vêm de lá. Porque, por exemplo, é comum, você liga no jornal, meio-dia, 6 horas, 7 da noite, naquele jornalismo policialesco, você todo dia ouve a notícia, uma pessoa morreu de bala perdida, uma criança morreu de bala perdida, uma senhora morreu de bala perdida. 10 pessoas num dia morrem de bala perdida. E aí a gente precisa disputar a narrativa. É bala perdida? Vai ver o endereço, vai ver a cor da pele, vai ver quem são essas pessoas. E aí a gente disputa as narrativas também de não existe bala perdida. O que existe é a exploração de um espaço por um mercado tão ou mais poderoso que esse da discussão sobre drogas, que é o mercado intocável das armas, que a gente não consegue nem chegar a falar sobre isso, porque aí a chapa esquenta e é cerol.
Então, a gente está tentando construir esses processos, porque, por exemplo, quando uma pessoa... A atual situação de guerra às drogas é tão grave em microespaços, porque a gente está pensando no sul global, né? Mas em microespaços ela é tão grave diante da violência racial desse país, das desigualdades, porque, por exemplo, quando uma pessoa é atingida por um disparo de arma de fogo, dentro de uma realidade de favela, o primeiro pensamento de um familiar, de uma esposa, de um esposo, de uma companheira, de uma mãe, é tentar... Pega o documento de fulano. Pega o documento de fulano para mostrar que tem emprego, carteira assinada, carteira de estudante, qualquer coisa. Porque o processo comum é criminalização. É na favela. O discurso final que vai para a imprensa, tiroteio no Complexo do Alemão, não sei o que, e morre uma pessoa, não é só policial. E aí a voz final a opinar sobre aquela realidade sempre é de um policial, nunca tem a perspectiva mínima de duas vozes, pelo menos, para confrontar o que está acontecendo dentro daquele espaço. E aí uma mesma pessoa na favela, ela pode morrer várias vezes com um único disparo. É desesperador, porque morre o corpo. Aí o discurso vem e assassina a imagem, e o jurídico vem e não investiga, e fecha o caixão de forma tão grave e dolorosa. A cada beco, a cada esquina, a cada viela, a cada pedaço de periferia de favela desse país. E aí é importante discutir reparação, porque, como foi falado, quem não está morto está preso. A perspectiva de vida, de ocupar espaços como esse daqui, é mínima diante da galera que a gente vem, ainda é desigual. Meu pai, pedreiro, quase não tem estudo, sai para trabalhar antes do sol nascer, quando volta já é de noite, e quando sentava para descansar o corpo, a mente via William Vac racista, falando que a favela é um problema, falando que a favela é ruim, falando que a favela não presta. É publicidade, né? Lembro de antigamente, quem tem um pouco de mais idade que nem eu, antigamente tinha uma publicidade de um chocolate chamado Batom, que aí ficava na televisão assim, compre batom, chocolate batom. É a mesma coisa com as favelas, com as periferias, é violento, é perigoso, isso penetra. Todo mundo compra, e até o favelado, até a pessoa que mora ali dentro, que já vive cenários de sobrevivência, de desigualdade, de desespero, trabalha hoje pelo seu almoço, para o seu aluguel, muita gente nem tem casa, não é valorizada, e aí a gente vive essa realidade, disfarçada de guerra às drogas, como você bem trouxe, guerra a pessoas específicas. Um carro blindado das polícias do Rio de Janeiro, quando ele entra na favela, é um carro grande, blindado, com capacidade de disparar por todos os lados do veículo, mas a principal reclamação que a gente recebe de moradores quando tem essa operação desse carro, desse veículo blindado dentro da favela, não é por disparo de arma de fogo. É porque favelas como o Complexo do Alemão, que são morros, tem poucas ruas, a maioria é beco, e nessas ruas principais estão os comércios, as barraquinhas, o carro, o mototáxi. E muitas vezes, quando um carro desse entra, o maior prejuízo que ele traz direto é de amassar carro, derrubar muro, derrubar poste, passar por cima de moto, sem disparar um disparo. Sem um disparo, ele já causa diversos prejuízos para quem vive na nossa realidade. E esse veículo não vai circular em outras áreas que não periferias e favelas no Rio de Janeiro. E aí, quando você faz a linha do tempo, da onde se vem, da onde se compra, linkando um pouco para fora do nosso país, são as mesmas ferramentas de guerra utilizadas, por exemplo, de Israel para controlar a Palestina. Brasil, Israel, Estados Unidos, né, o mercado poderoso das armas, trocando entre si tecnologias de controle de corpos de pessoas humildes. E se você puxa a linha do tempo só mais um pouquinho, isso é dado, galera, você vai ver que o mesmo veículo blindado usado hoje nos controles de corpos periféricos no país, em especial aqui no Rio de Janeiro, é o mesmo veículo que era usado na época da Apartheid na África. Então, a história, o passo a passo de como o que é segurança, ou para quem serve a guerra às drogas, esse discurso diz muita coisa sobre a realidade onde a gente vive. Como é que está meu tempo? Me ajuda. E aí, enquanto eu faço parte do movimento, né, e também faço parte do coletivo Papo Reto, que tem desenvolvido tecnologias de denúncia de violações do Estado dentro da periferia, de uso de tecnologia para construir provas, inclusive jurídicas, que possam ser apresentadas para efeito de denúncia e responsabilização do Estado diante das suas atividades e violências dentro das favelas. E, nesse contexto, e pensando esse processo de como reparação é importante, e aí pegando o gancho que você tinha falado do rap, dos brancos e etc., tem que tomar cuidado para não entrar na brisa errada, sacou? Quem sabe entende. Porque, não dá para aceitar esse tipo de situação que está acontecendo. E, principalmente, não dá para ignorar os saberes, as expertises e as experiências de quem vem de lá de onde a gente vem.
de quem está fazendo, de quem está se conectando. Porque num cenário onde o atual Atlas da Violência, que lançou terça-feira, mostra dados gravíssimos de violência racial, violência contra mulheres, violência contra a população periférica, mas tem uma contrapartida também de como a gente se conecta. Igual você falou, mano, estamos aqui, estamos lá em Sampa. Alguém estava falando de Fortaleza, acabei de vir de Fortaleza há 3 dias, fazendo um treinamento com 40 coletivos de jovens de toda a Fortaleza, que estão criando, subvertendo, reinventando no cenário do extermínio, criando tecnologias e alternativas do não genocídio, de se manter viva para enfrentar esse processo externo, esse processo gigante de violência que a gente vive diariamente. Então a favela é potência, a periferia é potência. A gente precisa construir esse olhar, a gente precisa construir esse caminho de potencializar e tentar cada vez diminuir a distância existente em um espaço tão grande e tão pequeno como a PUC e a Rocinha. É muito, gente, é absurdo, é inaceitável que ainda hoje, e é preciso discutir comunicação massiva, né? Porque essa comunicação independente da comunicação periférica, independente, ainda está chegando massivamente em todos os lares, e está dizendo que a gente viu ontem, quem estava aqui, aquela velha matéria gravíssima que diz que o aluno da PUC tem medo do tiroteio na Rocinha, como se na Rocinha não houvessem pessoas. Você sabe o que acontece com o tiroteio, quem não é da favela? Quando a polícia entra na favela, começa aquela confusão, né? Os tiroteios e tal. E aí isso impacta diretamente na vida de todo mundo, seja você usuário de droga ou não, vendedora de droga ou não. Quando forma um confronto, e aí é muito curioso, né? Essa entrada da polícia na favela, porque eu tenho 29 anos. Há 29 anos a polícia sobe o alemão. Para quê? O que mudou? E uma operação dessa é caríssima. O gasto de dinheiro público é gritante e o impacto para a nossa realidade também é gritante. Mortes, casas furadas, muitos problemas psicológicos, idosos, crianças, toda a população doente, por conta desse processo de que a principal política pública, historicamente, que os nossos governantes mandam para nós, vem através da Secretaria de Segurança. A polícia é a principal política pública para nós. O Estado dialoga conosco, nos observando pela mira do fuzil de um policial, pela mira do fuzil de um carro blindado. E aí, uma vez, eu estava sentado junto com o secretário de Segurança anterior da gestão Cabral, né? Todo mundo enrolado. E aí o Beltrame falou para mim, sabe o que me preocupa? É que o meu policial da UPP está lá dentro da favela e tem um moleque de AK-47 na mão dando tiro no meu policial. Aí eu falei para ele, caramba, pela primeira vez a gente concordou em algo, porque é a mesma preocupação que eu tenho, só que numa perspectiva diferente. É muito curioso para mim saber como é que tem um AK-47 na mão do moleque dentro da favela. Porque um AK-47 que nem é do Brasil, para chegar lá, ele viajou por países, estados, cidades, para chegar na mão do moleque. Então, tipo assim, o fuzil tem mais vivência de mundo do que o moleque que está com ele na mão dentro da favela. Como é que pode? Como é que a gente aceita uma realidade como essa? Grave. A gente sabendo que a gente tem uma estrutura policial tão descredibilizada. Quantas vezes a gente já viu, gente, é preciso falar abertamente. A hipocrisia é o que continua assassinando a nossa população na favela. É o racismo não discutido, é a desigualdade não discutida e é as bolhas criadas do privilégio, mas que estão sendo furadas o tempo inteiro. A violência já não está mais na favela, porque a violência nunca foi da favela. E agora está extrapolando as barreiras. E a gente precisa discutir isso. O tráfico, o crime é um poder. A Madonna para subir uma favela, o Michael Jackson quando subiu favela, o Papa se quiser subir favela, o governador para fazer o PAC no Alemão e a UPP para chegar lá dentro, teve que desenrolar com o tráfico, teve que desenrolar dentro dos presídios federais. E a gente não aceita essa potência do varejo ilegal das drogas, que está gerando emprego para todo mundo. Tem maior galera, quantas favelas no Rio? 1000? Só no Complexo do Alemão deve ter um montão de moleque envolvido. E aí, quando a gente discute, quando a gente entra nesse debate do porquê discutir uma nova política de drogas com reparação, é porque é preciso disputar esse espaço do conhecimento também. Por que é importante discutir, como a gente tanto debate, Fran Sérgio, né? Com quem está envolvido com o varejo das drogas? Porque já está sendo discutido aqui fora, e aqui fora se fecham os pacotes, e de repente chega na favela e diz, agora é legal, acabou isso aí. Não, a gente tem que informar, as pessoas têm que saber, porque é que nem no processo desde da dita Lei Áurea, né? Da luta do nosso povo, na verdade, escrita a lápis lá pela princesinha, que rapidamente apagaram no dia seguinte.
É preciso levar informação, é preciso saber, ó, vai acontecer isso e vai impactar aqui desse jeito. E é muito grave refletir isso, porque se até hoje é ilegal e tem operação acontecendo nesse momento na Cidade de Deus, desde as 5 horas da manhã e em toda a zona oeste do Rio de Janeiro, pessoas morrendo, pessoas sendo presas, o confronto fecha a rua, quem tem que trabalhar, o ônibus não passa, a primeira coisa que a empresa faz é cancelar a linha. A escola, o professor não chega, o postinho de saúde não funciona, acerta um transformador, falta luz, o comércio não abre. Minimamente, o impacto de uma operação num beco, tudo isso. E aí, até então é ilegal, a gente vive isso tudo, e aí se amanhã legaliza, e ninguém está discutindo isso enquanto favelado, periférico, população negra, vai para a mão da boca legalizada, da farmácia, das empresas, pura e simplesmente não, vai ser disputado. Por mais que a gente saiba que é desigual, como tudo nesse país, para quem vem de onde a gente vem, para quem vive o que a gente vive, mas vai ser disputado. E enquanto a gente puder levar conhecimento, provocar a reflexão da população que vive onde a gente vive, a gente vai disputar esse espaço. Vai chegar aqui para gritar, mas vai voltar lá para falar para a galera, está acontecendo isso, isso, isso. É isso que eu ouvi hoje, é isso que as pessoas estão pensando e a gente precisa se posicionar e se reconhecer dentro desse espaço. Como é que a gente se organiza para ficar vivo e para não ser excluído? Porque enquanto se morre, quem morre somos nós. Quando vai lucrar, tiram da nossa mão e a gente fica excluído no processo da exclusão. Isso é o racismo no Brasil. Esses são os processos do não diálogo estratégico. Vamos legalizar que vai resolver a vida de todo mundo. Não vai não. Não vai não, porque é isso. Vamos acabar com a escravidão, mas ó, você não tem terra e você não tem trabalho. Então, é o mesmo processo. Agora vocês não querem ser mais escravos? Demorou. Se é para pagar, vamos trazer os brancos da Europa. Vamos pagar por branco, vocês ficam aí fodidos. É a mesma coisa no agora. A guerra às drogas, discutir uma nova política de drogas, não vai zerar o que a gente está vivendo. Obviamente vão achar outras ferramentas de criminalização, porque a desigualdade ainda é gigante. Mas se tem pequenos espaços que estão sendo construídos e que a gente pode reduzir o dano, tardar um pouco mais a violência que a gente recebe diariamente, a gente vai ocupar esse espaço, vai fazer essa disputa, vai fazer essa luta e vai multiplicar todos os saberes que a gente aprender. E eu acho que o espaço de estar aqui com vocês hoje, para finalizar, não é para compartilhar isso apenas, porque muitas de nós sabemos do que está se passando e o fato de muita gente estar aqui hoje é porque tem interesse já de alguma forma nesse tema. A questão de estar aqui ocupando hoje é para dizer, enquanto se está estudando aqui, a gente também está estudando e nossas vivências não são só experiências, elas se transformam em dados que viram letra de rap, que viram passinho, que viram poesia como ontem, que viram ações que constroem redes nacionais de periferias, quilombos e aldeias, que estão se comunicando, se conectando, independente de auxílio público ou privado. Conexões que vão para além das fronteiras nacionais. O próprio Papo Reto está trabalhando em parceria com muitas comunas na Colômbia, pessoas do Chile, na Venezuela, fora que a gente tem parceria, o Francesc também, os trabalhos de periferia com vários estados americanos através do Black Lives Matter, discutindo drogas, arma, violência racial. Então tem uma rede de potências que estão construindo dados, resistindo e construindo os caminhos de mudança que muitas vezes não são ouvidos ou absorvidos por essa sociedade. E aí o fato de estar aqui hoje é para dizer, ó, a gente também está fazendo esse espaço aqui, a gente também reconhece como legítimo, senão a gente não estava sentado aqui, mas como o Francesc também trouxe ontem, eu fiquei muito marcado com aquela fala, sair dessa ideia de universidade e ir para pluriversidade, para diversidade, porque só um misto dos saberes que vão construir de fato uma transformação real no que a gente tem vivido hoje nesse país, cada vez mais avançando na desdemocratização, né? O pós-democratização, onde para nós da periferia a democracia, até hoje a gente só experimentou a operação policial como ferramenta de vocês são inseridos nessa sociedade a partir disso. E aí eu creio que esse espaço daqui hoje é um espaço de construção onde a gente se conecta, quem não é da favela, quem não é da periferia, que reflita qual o seu papel, porque isso é culpa de todos, é culpa de quem não se posiciona, não tem espaço para ficar em cima do muro em questões onde pessoas estão morrendo, estão sendo presas, onde os presídios hoje são ferramenta do ódio, as operações policiais também são ferramenta do ódio, e inclusive a própria polícia, a gente debate muito essas questões, né? Que a polícia, principalmente a polícia militar, é o único servidor público que também está aí para matar ou morrer, ou seja, é o cara que veio do lugar de onde a gente veio, é a mina que veio de onde a gente veio, no desespero pelo salário, pela comida, passa pela lavagem cerebral de quem não se importa nem com eles e nem com a gente, e joga para dentro da favela para subir igual cachorro louco matando ou morrer. E aí é o que me preocupa da legalização como alvo principal, porque não é isso. Porque para nós não é isso. Para nós é vida.
Para nós é poder estudar tranquilo, sem a escola fechar porque está dando tiro, ou as crianças morrerem dentro da escola, como aconteceu com a Eduarda, ou o Eduardo, de 10 anos, no Complexo do Alemão, que foi assassinado porque um policial confundiu o celular com uma pistola. É muito além disso. A gente entrou nessa discussão porque a gente vê uma discussão interessante e legítima, também acho que tem que legalizar, mas não é só, não é o central para nós. O central para nós é discutir que essa atualmente é a principal ferramenta que está sendo usada para tombar os corpos negros e para aprisionar massivamente a nossa população. Então, discutir política de drogas para nós, a legalização não é o nosso objetivo, porque pensar a linguagem do objetivo é o que o comandante atual da dita intervenção militar, nessa militarização da vida cotidiana, tem feito todos os dias. É dizer que a gente tem um objetivo, e esse objetivo vai construir efeitos colaterais. E aqui está assentado o efeito colateral. É isso que a gente não pode aceitar. Então, a gente precisa discutir novas políticas de drogas, mas na nossa realidade é discutir racismo, é discutir direitos, é discutir vida dentro desse espaço e dentro de todos os outros. E como o Dudu bem trouxe, é exatamente isso. Discutir a reparação tem que ser o processo principal de qualquer discurso em um país extremamente desigual, violento, e que nos meus 15 minutos de fala, já passando 10 do que a Ana me deu, com certeza nesse momento, a gente sabe, os dados mostram, várias pessoas da nossa realidade já foram assassinadas. Nesse momento tem mãe chorando, tem mãe sangrando, tem pessoas mortas e pessoas sendo presas em nome de uma guerra às drogas que nunca discutiu o que são essas drogas, mas levou arma e confronto para dentro da favela e criou naquele espaço o espaço da execução, dos matáveis, da vida que não tem preço. Então a gente precisa se unir para enfrentar essa realidade. A gente já está enfrentando do lado de lá e é preciso que mais pessoas entendam essa questão, se saibam da sua culpa dentro desse espaço e fortaleçam mutuamente para que a gente consiga avançar e construir uma realidade diferente nesse Brasil. É isso. Gente, como desliga esse microfone? Eu faço a neve, né? Ele pressionando no fundo dele. No fundo. Foi. Obrigada. Gente, eu sou muito... Eu não consigo lidar nem com o fio direito. Acho que ela foi em inglês. Não sei se vocês repararam, mas eu sou uma péssima mediadora. Eu não consigo cortar um convidado e muitas vezes eles me lembram de que eu preciso controlar o tempo deles, como foi o caso do Raul. Então, eu vou pedir, em solidariedade a minha incapacidade de ser mediadora, que vocês tentem se ater aos 15 minutos. A sua generosidade. E, obviamente, que eu também não vou cortar nenhum raciocínio no meio, então, mas se a gente conseguir fazer essa fala entre 15 e 20 minutos no máximo, para a gente conseguir abrir ainda para as perguntas antes de finalizar. Vou passar a palavra para Dawn Paley agora. All right. Bom dia. That's all. So I'm going to speak in English. I hope that's okay. There is translation machines. I think it's channel 4, right? Okay, so I want to thank the organizers so much for having me here, especially Manuela. I want to thank all the speakers. I have been learning so much. Not that I understand everything, but the debates and the discussions that are coming out, it's so great to have people from social movements participating directly here speaking. It's an honor to be in this forum. I also want to thank the translators for their thankless labor. And I'm going to try to go slow and keep to my time. So my name is Dawn Paley. I am a journalist. I'm from Vancouver, Canada, but I've been based in Mexico for almost, 8 years. And I have written a book called Drug War Capitalism.
which has been translated to Spanish with the title Capitalismo Antidrogas. I have a few copies available. I was asked to speak about the intersections of capitalism and the war on drugs. So it's very short time, but I'm going to try to compress a little bit. If I'm going too fast, just give me a little wave. Okay. So I start this book, the exploration of what I call drug war capitalism in Colombia in the year 2000 with the beginning of Plan Colombia. And I argue that what Plan Colombia actually did is very different from what we were told it was doing. So the official narrative about Plan Colombia was that it was about controlling the flow of narcotics to the United States. And to be clear, Plan Colombia was drafted in the United States, that's what the rumors say. And it was over $5 billion US dollar funding plan, primarily for the Colombian army. So the justification, and it fits very well with what we've been hearing over and over again, is completely a made-up story about controlling drugs. The reality on the ground is something very different. So when I think about drug war capitalism, and I use that frame to talk about Plan Colombia, I usually talk about, this might be hard to translate, the 3 Ps. So I talk about policy, militarized policing, and paramilitarism. I don't know if that works in Portuguese. What they say they're doing is fighting drugs. What they're actually doing with all of this US money and support, first of all, changing the legal regime, changing the legal system, making it easier for corporations to invest, deepening processes of privatization and austerity. So the clear example in Colombia is Ecopetroleo, which is a state-owned oil company, I think similar to Petrobras. And what happens during Plan Colombia is that Ecopetroleo is privatized. So you have all these policy changes, and the rhetoric is, we need prosperity in order to solve the drug problem. For them, prosperity is actually just continued concentration of wealth and the expansion of capitalism. Militarized policing, what that looked like in Colombia was this nearly $5 billion US dollars for the Colombian army, but also training of the army, making new special forces. And it was very blatant in Colombia. So the US Army actually trained special battalions of the Colombian army to protect pipelines belonging to US corporations, oil pipelines. So it's a very open process of militarizing Colombia in a way that protected the investments of transnational capital. And when I say transnational capital, I'm talking about basically the biggest corporations in the world. That process of militarized policing, of increasing militarization, drives a counter process of paramilitarization. So where you had in Colombia military bases, the more money they were receiving from the US, the more paramilitary activity was taking place around those bases. And the number of examples of direct cooperation between these paramilitary groups and the Colombian army is astronomical. So yesterday we heard from Manuela about Magdalena Medio, right? This region that many people were expulsed from, they were displaced from because of this combination of military and paramilitary violence. And when people came back to their lands years later, 7, 8 years later, they were all planted with palm, and that palm was being harvested and it was being sold on the market, right? So you had a very open process of territorial removal of different populations. You also have examples like the city of Buenaventura in Colombia, where thousands of people, tens of thousands of people, are displaced from what is becoming a strategic hub for the movement of goods, basically within this strategic Pacific alliance of basically right-wing countries in the Americas. You have in the Guajira mass displacement of indigenous people for mining corporations. And all of this is happening, and at the time when it's happening, we're being told that it's a fight against the guerrilla, that it's a fight against the drug lords, that it's a fight against the narcos, but what's happening on the ground looks very different. So when Plan Colombia ends, and it ends in 2006, within about 2 years,
they start something called the Merida Initiative, which is also known as Plan Mexico. And as the US shifts their funding out of Colombia and into Mexico for the same type of program, you see the shift in violence as well towards Mexico. So I'm going to speak just for a few minutes about what's taking place in Mexico. Oh, my timer went off. You'll give me a warning. Oh, I'm good. 7 minutes, okay. So 2006 is a crucial year in Mexico. Okay, 2006 is a year of rebellion in Mexico. You have the uprising in Oaxaca, right? You have the rebellion in Atenco against a massive airport expansion. You have La Otra Campaña of the Zapatistas. And you also have Andrés Manuel López Obrador win the presidential elections, but he's not allowed to take office because of fraud, and there's a huge amount of protests and so on. So 2006 is a year of uprising in Mexico, and that same year in December, after Felipe Calderón takes the presidency, within 10 days he declares a war on drugs. So I think it's important to always, and I think many of the speakers have done this very well, to always position their repression and these techniques as a response to people's ability to organize and make change as well. By the year 2008, the US is fully funding the war on drugs in Mexico. And there is a huge amount of confusion in the population. So in Mexico, the discourse is about trafficking. There is opium production and marijuana production, but the sort of mainstream discourse is about the trafficking of cocaine from Colombia up through Mexico, right? So the problem supposedly is these drug cartels, these evil, greedy people that the state is fighting and that are fighting between each other. But, echoing again what was said just a few minutes ago, this idea of stray bullets is constantly deployed in the media, it's deployed by the government, it's deployed by the police, and it's not real. So collateral damage decenters what the real and who the real enemy is perceived to be by the state, and who's really paying for this war, which is the people in communities. So since 2006, the homicide rate in Mexico, averaged over the last 12 years and the 12 years before, has doubled. So you just have a massive increase in homicides. And enforced disappearance is a huge aspect of what's taking place in Mexico. So just in the last 12 years, officially, you have 35,000 people who've been forcibly disappeared. But victims groups say that number could be 6 to 9 times higher. So we could be talking about upwards of 200,000 people disappeared in the last 12 years. And it's very, very difficult for people to make a complaint. If you come forward to the state and denounce a disappearance, you are often threatened with disappearance, or that your other son will disappear, or that you'll be murdered, and more than threatened. So I'm just going to come back to those same 3 ideas around policy changes, militarized policing, and paramilitarism in Mexico. So the other thing I think that's important to keep in mind with regards to Mexico is that the Mexican Revolution was the most profound revolution, well, perhaps the Haitian Revolution and then the Mexican Revolution, but in the Americas, the Mexican Revolution was extremely significant. What that meant in the year 2006 still was that the state-owned oil company owned every single aspect of oil production, oil distribution in the country. It's completely closed to foreign direct investment. But also that more than 50% of the land in the country is communally held. So there was a huge land reform in Mexico following the Mexican Revolution. So the argument here is that the drug war in Mexico is being used to open up these territories, to open up these resources, to facilitate the expansion of capitalism based on a discourse of fighting the drug war. So in terms of the policy changes that have happened in Mexico since the drug war started, they changed the constitution to allow private investment in the oil sector. They transformed the legal system to a copy of the US system, which is the same thing they did in Colombia, and they do this always with that same discourse around the need for prosperity. But again, this prosperity is a deepening of these processes that have impoverished the country. In terms of militarized policing in Mexico, you have a force called the Federal Police, Policía Federal,
that have gone from 4,000 officers to over 40,000 officers. And they're deployed together with soldiers on special operations throughout the country. And these are supposedly operations to combat drug trafficking, but we're starting to get the first statistical and empirical data back telling us that wherever these deployments has taken place, what happens is an increase in homicides and an increase in disappearances. So there's a direct linkage. Most of the violence taking place in Mexico is coming from a root cause, which is the state. And linking this to capitalism is about bringing a discussion around territory into the picture. And I have one slide, that's behind me. So this is like the slide that I wish they would show us when they talked about the drug war. I know it's really blurry. Can I have that other microphone for a second? Just stand up for 1 second. So I'll just show something quickly on this map. So the areas in yellow have homicides of between 0 and I can't see the number, but so the yellow is just about up to 0 to 115 per 100,000, then 115 to 356, and then 356 and over. So this is the same kind of thing where talking about a general homicide rate, like saying 30.3 in Brazil or 20.2 in Mexico, doesn't make sense. But what we see is that the areas that have the highest homicide rates are overlapping with this in diagonal is the biggest oil reserve in the country, right? So that's where all of the oil and gas for fracking is. And then also this corridor here, this blue corridor, is strategic. Almost all the fruits and vegetables that Mexico exports from this area travel up here to go to the United States. And at the very top there, that's Ciudad Juarez. But you can see this area in the top is basically the largest maquila manufacturing area in the country. So we have a correspondence between where the homicides are the highest and the territories that are the most strategic in terms of capital. And you can also see this part right here. This is a very important port. And then this is Acapulco. So Acapulco, became what they call the murder capital. And at the same time as people were being forced to flee, they were being forcibly displaced, Carlos Slim, who's Mexican, who's the richest man in the world, was buying those properties very cheap. So basically, there's all these processes that are created through the militarization, the paramilitarization. For example, a lot of small stores closed, so over 60,000 small businesses just in one part of Mexico have closed in the last 12 years because of extortion, because of being demanded payments from, and when I say paramilitary groups, I use that instead of talking about drug cartels. Because the idea of a drug cartel doesn't exist, it's a fantasy. These groups who are moving, who are trafficking, are always connected to the state. And historically, groups that traffic have always taken reactionary positions against civilian populations. Yeah, it's not a good, very good image, but I hope that you can see a little bit. The result of these extortions that have happened, of small businesses closing, for example, means that they can support the extortions, but the large stores like Walmart, like the mall, like the Home Depot, like the big capital, those establishments can support the extortion. So you have a process of economic conversion, where all these small businesses are closing, mom and pop businesses are closing, and everything's being funneled again into the big stores, into the Walmarts, right? Let's see, I have a couple more things here. Finally, there's migration, which is a huge issue in Mexico. And among the people who are most targeted for this kind of violence, which is essentially state-supervised violence,
against migrants. I consider it an extension of US border policy. The wall, like once you're at the wall, if the wall gets built, but I mean there's already over 1,000 miles of fencing along the US-Mexico border, you're almost good once you're there. The problem is getting through Mexico, right? There's dozens of official checkpoints, and all of the migration routes are now policed by so-called drug cartels, by paramilitary groups under state supervision, who are massacring migrants, who are disappearing migrants, as an extension of US foreign policy. So I think that, for me, the way to think through much of what's happening in Mexico is that if it wasn't benefiting large capital and the interests of the most powerful elite, it wouldn't be happening in this way. It's a very careful process that we have seen repeated, and they themselves admit. We use Plan Colombia as a model for Plan Mexico. They use Plan Mexico for a model for Central America, for the Caribbean. And it's not a failed model for them. And it's not a failed model for capitalism. But it is a failed model for the people. And I think that struggle is, yeah, the most important thing going. So thank you very much. Bom, boa tarde já, né, a todas e todos. Eu vou procurar ser bem fiel ao tempo, porque há um inimigo difícil de vencer, que é o estômago. Não dá para competir com ele. E, para não correr, né, eu tentei fazer uma coisa bem sintética. E, antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao convite que me foi feito pela Ana Clara, pela Manu, pelo Vitor. Tá aqui na PUC, que é um ambiente, para mim, muito familiar e muito instigante. E para falar, enfim, como problema, a questão das drogas como um problema do Sul global e a questão dos silêncios, eu decidi falar um pouco a respeito de um silêncio que recai de uma forma muito pesada sobre essa questão da política de drogas, que é o silêncio da nossa parte do Sul global a respeito de categorias analíticas, teórico-metodológicas, para pensar esse problema ou essa questão desde o ponto de vista da nossa área aqui das relações internacionais. Estamos falando aqui numa casa, né, das relações internacionais, a minha formação em relações internacionais. Acredito que a maioria aqui dos presentes, né, esteja também desse curso, ou da pós, aqui do IRI. Coincidentemente, anteontem, completou-se 10 anos da minha defesa de doutorado e 20 anos que eu trato desse tema. Né? Quando eu comecei a trabalhar com essa questão do narcotráfico, então, portanto, no século passado, antes do 11 de setembro, existia o mundo antes do 11 de setembro, né? Nas relações internacionais isso é muito estranho, porque agora todo mundo começa falando depois do 11 de setembro, né? Naquela época todo mundo falava assim, depois da Guerra Fria, né? A grande coisa era a Guerra Fria, né? Mas depois do 11 de setembro virou 11 de setembro. Enfim, não havia quase nada produzido no Brasil na área de relações internacionais sobre narcotráfico. E até hoje, eu arrisco dizer, apesar de, felizmente, eu não estar mais isolado nessa área, que muita gente na área das relações internacionais ainda acha que narcotráfico não deva ser um tema de relações internacionais. É claro que aqui na PUC isso é menos perigoso, mas é uma coisa, é um bálsamo estar numa mesa como essa, porque eu tenho... a situação do Brasil anda péssima, todo mundo sabe. Mas, assim, no especial e no particular, eu ando ouvindo tanta gente burra e tanta gente mal informada e tanta gente estúpida com título de doutor por aí,
que é uma alegria estar numa mesa como essa. Tá? Então, eu já queria dizer assim, já valeu o ano para mim até agora, né? E depois, antes de entrar aqui na reflexão propriamente dita, eu acho que tem uma coisa que foi dita aqui, muitas coisas já foram adiantadas de um jeito muito claro e por isso vai me facilitar muito a vida. Mas existe uma coisa importante que, para, por exemplo, homens brancos, latino-americanos, privilegiados, com mestrado e doutorado como eu, né, sentem na hora em que, na nossa área de relações internacionais, a gente viaja e vai apresentar os nossos trabalhos nas International Conferences da vida, né, na ISA e outras conferências da nossa área, quando você chega lá e você percebe que, para eles, para os gringos, né, você é um cucarate latino-americano. E aqui você acha que você é o máximo, porque você é doutor, branco, homem, né? Aí você sente um pouco do que essas pessoas aqui, né, sentem, aqui, mulheres em geral sentem, de todas as cores, né, e negros e negras sentem o Brasil cotidianamente. A gente tem um problema muito sério, e por isso que eu vou falar de teoria e perspectiva analítica, né, porque a gente tem um problema que me parece bastante sério, que foi tocado por várias pessoas, desde a Aline, que lembrou do Luiz Vacan, né, até autores, vocês que lembraram da questão do conceito de exceção, né, o George Agamben, etc. Eles são muito bacanas, eles são muito legais, só que eles escreveram em outros contextos, né, e nenhum autor é profeta, né, então falam sobre algumas coisas, acertam e erram, né. O problema é nosso, a gente tende a, acostumado com essa colonização mental que a gente foi educado a ter, todos nós, e a Universidade Brasileira só reproduziu isso ao longo das décadas, né? A tardia Universidade Brasileira, porque não faz nem 100 anos que tem universidade no Brasil, né? A gente aprendeu a copiar modelos e não a pensar. E quando a gente vai para fora, fala assim, não, o latino-americano não pode pensar. O latino-americano, no máximo, tem que aprender bem uma teoria estrangeira e aplicar ela bem. Já está bom demais, né? Quando você ousa tentar propor um modelo teórico-analítico, isso daí é considerado por um latino-americano, homem ou mulher, negro ou branco, né, querer transitar fora da casinha. A casinha que está reservada para os scholars, né, os acadêmicos do sul global. Sul global é para reproduzir teoria feita no norte global, né? Aí, quando eu fui estudar narcotráfico, esses milênios atrás, né, não havia uma alma na área de relações internacionais que me ajudasse a estudar narcotráfico. Por quê? Porque, basicamente, as teorias tradicionais sobre teoria de relações internacionais e conflitos lidam com estados. E narcotráfico não é estado, então dançou. Ou eu abandonava a área, abria um food truck, etc., fazia outra coisa, ou mudava de área acadêmica, né? Ia para outra área um pouco mais, digamos assim, receptiva a ideias diferentes, que as relações internacionais não são, em geral, é uma área muito fechada e preconceituosa. Mas, né, eu insisti em ficar na teoria das relações internacionais, né? Mas fui buscar auxílio em outros autores, principalmente alguns que eu vou mencionar aqui. Então, né, essa necessidade de desenvolver instrumentos analíticos para poder estudar o que eu queria, que não havia no repertório que eu tinha estudado, porque vocês imaginam o que era estudar relações internacionais no Brasil dos anos 90. Tá certo? Não tinha mais nada do que realismo. Tá? Era isso. Não chorem, por favor. Don't cry for me, Iri. Né? Mas era isso. Então, vamos, né, ver isso daí. Então, qual que é a ideia? Né? A ideia é desenvolver um pouco o que eu tenho chamado de narcoanálise. É o nome desse marco teórico metodológico para estudar política de drogas. Né? Por quê? Eu parti de sugestões metodológicas, teóricas, analíticas do Michel Foucault, basicamente 2 campos, chamado genealogia do poder, que tem esse tripé, né? Saber, poder, veredicção. Veredicção é produção de verdade. Então, aqui, por exemplo, foi falado isso na prática. Quando você dá, né, a ideia da genealogia do poder do Foucault era justamente questionar os lugares de autoridade da produção de verdade e dar voz àqueles que são deslegitimados pelo seu lugar de fala, ou porque é favelado, ou porque não tem doutorado, ou porque é mulher, ou porque é negro, ou porque é homem, qualquer coisa. Né?
Então, abriu um espaço, um flanco de elaboração analítica que não fosse esse apenas das teorias tradicionais de relações internacionais. E depois o da biopolítica, ou seja, coisa que já foi bem mencionada aqui, apesar de se falar de guerra às drogas, trata-se de um conjunto de técnicas e de táticas de controle da vida de pessoas. Tá? Drogas são substâncias inanimadas. Não existe nenhum baseado que saia voando e entre na sua boca. Tá certo? Não? Nem nenhuma folha de coca que sozinha se metamorfoseie em uma cocaína. Não? Viaje milhares de quilômetros e entre no nariz de um sueco. Tá certo? Então a gente precisa pensar com categorias um pouco mais sofisticadas. Tá? Então, adaptá-las, porque Foucault, quando lançou essas noções, ele teve o cuidado teórico, analítico, de não dizer que isso eram teorias rígidas, que elas precisavam sempre ser adaptadas aos conceitos histórico-políticos aos quais elas seriam aplicadas. Né? Aí a gente foge desses problemas de ficar aplicando, por exemplo, o conceito de militarização, à toa. O que é militarização? Né? Militarização é ter PM na rua? Militarização é ter soldado do exército na rua? Então, só agora a segurança pública no Brasil, nesses 100 últimos dias, está militarizada no Rio de Janeiro? Não é? Isso é coisa para assustar sueco, para assustar norueguês. Né? Para falar de teoria de securitização, só sendo escola de Copenhague mesmo. Para achar, oh, meu Deus, vocês vivem no estado de exceção. Sempre foi um estado de exceção. Estado de Direito no Brasil é uma exceção, e mesmo assim, para uma fração da população. A maioria da população brasileira sempre viveu nisso que os autores europeus categorizam como estado de exceção. Então, é uma bobagem enorme ficar aplicando isso como se viesse um pacote pronto de kit teórico para ser aplicado. Né? Mas, inspirado nessas noções, qual que é a ideia? A ideia da primeira hipótese, e hoje em dia eu só falo de política de drogas, depois eu vou falar de proibicionismo. Tá? Agora já incluí em política de drogas. Tudo. Né? Então, a ideia é, e isso eu desenvolvi, até está aí a referência, no final tem umas referências, porque isso daí eu publiquei num artigo já uns anos atrás, na revista aqui do IRI, do Contexto Internacional. Tá? A ideia de que as políticas de drogas no início do século XX são um capítulo relativamente tardio na Europa e na América do Norte, das chamadas biopolíticas, né? Das políticas sobre a população, que não são apenas impostas pelos estados, mas que também têm bases e apoio, lastro social. Né? Então, não há uma mera imposição estatal, mas há um diálogo, não? Há uma reciprocidade, há idas e vindas desse processo, até se tornarem chamadas políticas públicas. Né? Vai ficar um pouco mais claro adiante. Então, a ideia é que é um capítulo relativamente tardio e que vai ganhando, assim, digamos, versões locais a partir, né, do século XX, com a sua expansão por via dos tratados internacionais e da adoção em vários países do chamado proibicionismo e das políticas de controle sobre drogas. Né? Então, a segunda hipótese derivada dessa primeira, ou complementar, é que a política de drogas é mais do que proibicionismo. O proibicionismo é a face negativa da política de drogas, ou seja, aquela que seleciona substâncias e as pessoas e o mercado, né? Porque é um mercado, ou seja, produção, venda e consumo. Tá? Então tem gente nessa história, não é substância fantasmagórica voando, né? É um mercado que está proibido e, portanto, vai estar na pauta de agendas repressivas, policiais, militares, etc. Né? Mas é mais do que isso, porque inclui substâncias psicoativas legais e ilegais. Né? São legais e ilegais. Né? Se os Estados Unidos foram e são até hoje um vetor muito importante, como a Dawn lembra na fala dela, é fundamental que a gente entenda, né, que o controle, quer seja positivo ou negativo do uso de drogas, acontece em todo o mundo e com uma sincronia muito interessante.
Tá? A gente vai ver, por exemplo, falou-se do México aqui, a Constituição de 1917 do México, que é a Constituição derivada da Revolução Mexicana, tem um capítulo que chama dos venenos que degeneram a raça. Essa é a Constituição progressista do México de 1917, que representava o quê? Representava parte das crenças racistas e evolucionistas da elite mexicana, que acreditavam que fumar maconha ou usar peiote degeneravam a raça mexicana. Né? Ou seja, camponês e índio. Né? Então, do mesmo jeito que queriam embranquecer o Brasil, embranquecer os Estados Unidos, queriam também embranquecer o México, embranquecer a Colômbia. Então, não foi meramente uma imposição dos Estados Unidos. A War on Drugs não é apenas um oferecimento do Richard Nixon ou um oferecimento do Reagan. Né? É uma produção concomitante, simultânea, retroalimentada, co-constituída entre os países que adotam o proibicionismo e as políticas de controle de drogas no planeta inteiro. Então, para resumir, né, essa narcoanálise ela divide o modelo de análise em 5 níveis. Né, que são níveis que se sobrepõem e que, segundo a minha hipótese, apareceriam em todas as sociedades em pesos e medidas diferentes e com graus dinâmicos de relacionamento. O primeiro deles é o nível que eu chamo de moral social, que vem das demandas difusas da sociedade. Então, foi lembrado aqui que muita gente nas favelas é proibicionista. Né? Não é só na classe média alta. Tá certo? O proibicionismo ele atravessa a sociedade. Né? Então, há uma demanda pelo proibicionismo que atravessa diversas classes sociais, cores, etc., em vários países. Né? O que o Becker chama de empreendedorismo moral, ou seja, existe uma série de atores, igrejas, ONGs, indivíduos, né, políticos, etc., que empreendem essa campanha contra as drogas, porque ela ganha, ela é geradora de muitas lucratividades, de votos, de muita coisa, muitos apoios sociais. Logo na sequência, esse nível médico-sanitário é quando o Estado encampa o chamado controle médico e vai instaurar uma coisa que vale até hoje, que é o chamado uso médico. Tá? Até para falar de legalização da maconha, todo mundo começou a achar que a maconha era bacana quando começaram a dizer que maconha era boa para a saúde. Tá? Ninguém veio defender a maconha para dizer o seguinte: maconha é legal porque dá barato. Tá? Todo mundo começou a defender maconha porque maconha era bom para o glaucoma. Então, até hoje, o uso médico pauta todos os tratados internacionais e a aprovação do canabidiol. Tá? É o estado terapêutico que o Thomas Sage dizia. É essa comunhão que o Nilo chama de macabra entre o poder jurídico estatal e o poder medicinal. Depois, quando essas drogas são proibidas, ou uma parte delas é proibida, aí vira um problema de segurança pública. Né? Do dia para a noite começa a ter criminoso e crime. Não faz 100 anos que isso começou a acontecer. Antes disso não tinha traficante de droga. Tá? A maioria das pessoas acha que Deus criou Adão, Eva e o traficante. Tá? E tráfico de droga não tem nem 100 anos. Tá? Então, se não tem 100 anos, ele é reversível. Tá certo? Porque é uma produção humana recente. Aí, a partir dos anos 60 e 70, com o espraiamento disso, eu já vou acabar, viu, Ana? Não fica nervosa. A partir do espraiamento do uso das drogas ilícitas, e junto com ele do proibicionismo, que é um espraiamento concomitante, veio aí sim o nível da chamada segurança nacional, né? Que é o War on Drugs, que é a defesa do Nixon e das administrações subsequentes, encampadas na América Latina, que é onde eu estudo mais detidamente, né? Encampada com muito afinco, né? Mexicanos, colombianos, América Central, todos esses governos amam o proibicionismo militarizado, porque ajuda a reprimir as suas classes pobres, e as suas classes perigosas, e as suas classes insurgentes. Então todo mundo adora o proibicionismo. Tá? As elites todas adoram o proibicionismo. O capitalismo adora o proibicionismo. Funciona muito bem o proibicionismo. Para a classe média alta não está nem aí, porque continua comprando tal, e não vai ser preso. E se for preso, vai soltar qualquer um na mão do policial e vai ser solto. Ou vai ter, né, dinheiro para pagar um bom advogado. Tá? Então, assim, o proibicionismo funciona muito bem. Né? Ele só é extremamente violento para aqueles grupos que são tradicionalmente o alvo da violência estatal. Então,
Então, funciona perfeitamente. Até chegar no último dos níveis, que é quando, a partir dos anos 80, principalmente de uma convenção que ainda está válida, que é de Viena, de 88, está lá escrito no Tratado Internacional que os países assinaram, o Brasil também assina, porque o Brasil é ótimo para assinar. Aparecer um papelzinho na frente, o Brasil já assina. A diplomacia brasileira adora assinar papel, né? Então, o Brasil sempre é o primeiro a assinar papel. Né? Até antes de ter proibição, o Brasil já estava assinando papel. Né? E é quando aparece a ideia de que o narcotráfico é uma ameaça à ordem mundial. Aí é um perigo, sim, estratosférico. Né? É um perigo mundial, planetário. Né? E que vai acabar com a vida do planeta. Né? Então, essa ameaça é uma ameaça fundamental. Então, para encerrar, né, o que eu gostaria de sugerir com essa ideia de uma narcoanálise, esses níveis de análise? Né? Que existe uma relação que é, ao mesmo tempo, singular, complexa em cada sociedade, região ou transnacionalmente, mas que daria para a gente estudar, porque o problema é o seguinte: sem isso, a gente não tem capacidade de fazer análises, como eu digo ali embaixo, minimamente comparadas entre os países. Tá? Então tem gente que está achando que eu sou positivista aqui, né? Vai falar, o cara fala de Foucault é positivista. Não, eu estou fazendo assim, uma coisa é fazer ciência, outra coisa é ser esotérico. Tá? Então tem muita gente que estuda drogas e acha que estudar drogas é esoterismo. Não, esoterismo é outra coisa. A gente está estudando política de drogas, ela tem uma lógica. O que eu quero dizer é que todo país não é igual ao outro, mas todo país tem esses níveis. E esses níveis se combinam dinamicamente, dialogando com níveis de outros países. Como é o nível moral do México, não é igual ao nível moral do Brasil. Mas lá no México também expulsaram chineses, como os Estados Unidos também expulsaram chineses no início dos anos 20, dizendo que eles eram fumadores de ópio perigosos. Quer dizer, mexicano, que no México, que nos Estados Unidos é alvo de perseguição, mexicano expulsou chinês. Então, chinês estava se dando mal em todo lugar, nos Estados Unidos e no México. Tá? Então, primeira coisa, os Estados Unidos não são o vilão da galáxia, não é o Darth Vader. Não precisamos dos americanos para ser racista, a gente sabe ser racista muito bem. A gente não precisa de americano para aprender a fazer tortura. Aliás, teve muito americano que aprendeu a torturar com brasileiro, com chileno, com argentino. Tá? Então a gente tem que tirar um pouco essa ideia do imperialismo no sentido mais tradicional e vulgar, de que tudo é culpa da imposição dos americanos. Existe uma combinação mais complexa e articulada entre isso. Por quê? Porque as políticas de drogas, elas geram diversos níveis de ganhos para a indústria farmacêutica, química, de armas, de drogas ilícitas, etc., em todas as áreas do planeta. Então, compreender esse processo de uma forma mais, digamos assim, articulada, mais sistêmica, parece ser importante, e eu digo isso com esses 20 anos, estudando, tentando chegar a alguma forma de nível comparado de análise, para que a gente possa não propor soluções que sejam pasteurizadas, porque o proibicionismo é pasteurizado. O proibicionismo, ele quer impor ao mundo inteiro uma fórmula comum. Se a gente quer enfrentar o proibicionismo, a gente não pode tentar enfrentá-lo, penso eu, de uma forma pasteurizada. Cada sociedade tem uma dinâmica própria com o uso de drogas. Tem drogas distintas. Relações entre classes sociais distintas com drogas legais e ilegais. A gente precisa aprender as dinâmicas que são locais. A gente precisa ter pelo menos a sensibilidade para poder saber que existem sim, elementos comuns, mas existem muitas particularidades e que elas estão numa relação complexa, co-constituinte, dinâmica. A gente precisa pensar, é possível fazer uma, entre aspas, teoria disso daí? Eu acredito que sim. Eu chamei isso de narcoanálise. E estou jogando isso na área acadêmica, porque é assim que a gente faz, para o debate. Né? Senão a gente não cresce. Agora, uma coisa é certa, copiar, não tem de onde copiar isso. Porque não houve desenvolvimento. Gringo não desenvolve isso. Porque gringo aplica. Law enforcement. Então, é o conhecimento aplicado ao law enforcement. Então, para a gente não ser acusado de panfletário, porque é muito fácil você chegar e falar assim, eu sou a favor das drogas, a favor não sei o quê, tudo mais vai chamar, você é panfletário. É facilmente deslegitimado como panfletário. Então, a gente tem que ter o mínimo do quê? De densidade. Né? Então, assim, fight fire with fire. Né? Você combater fogo com fogo. E por isso a gente precisa de um mínimo de solidez e um mínimo de densidade. Obrigado.